Bora, bora. Esperar o pessoal chegando. Alisson, seja bem-vindo. Ju, tudo bem? Ó, Unity Fit, galera entrando aí. Boa noite, boa noite, boa noite, família. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está abrindo uma live aqui no Dimitri. Quanto tempo abrindo uma live aqui junto, né? Tanto aqui no Zoom para nossa comunidade aqui de corredores, quanto aqui na também no Instagram. E hoje, né, nosso início aí, nosso start de lives de aquecimento para a nossa super live que vai acontecer dia 19 de março. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, essa live vai ser exclusiva, tá? Para todas as pessoas que se inscreverem, né? Então, se você ainda não fez sua inscrição, clica lá no link da minha bio. Marlu, seja bem-vinda. Clica no link da bio e faça sua inscrição para receber tudo certinho em relação aí a essa super live que vai acontecer dia 19. Então vamos startar aqui hoje, né? Hoje a gente inicia, dá o start nesse projeto maravilhoso que a gente já fomentou ele há muitos anos e agora, né, depois de muita, né, experimentação, muitos alunos apaixonados pela corrida, a gente vem trazer para vocês aqui esse programa maravilhoso. Então, hoje a gente dá esse start participando aí das lives, fazendo, né, com que mais e mais pessoas se transformem através da corrida. Tá bem? E hoje, nessa live especial, a gente vai falar sobre a questão da falta de tempo para treinar. Com certeza é algo que você já deve ter passado por isso, se você corre, né? Ou se você está iniciando a corrida, ou se conhece alguém que gostaria de começar a correr, em algum momento deve ter pensado, ou algum momento você parou, ou essa pessoa falou para você, ó, eu não consigo encaixar a minha corrida, né, o meu treino de corrida por falta de tempo para treino. Então, a corrida não é algo que cabe, né, dentro da minha rotina, tá certo? E para quem tá entrando aí hoje, para quem ainda não me conhece, eu sou Rafa Pereira, eu sou especialista em endurance e eu tenho um programa exclusivo personalizado de acelerar resultado para quem está iniciando a corrida ou para quem já corre e quer melhorar sua performance. Um acompanhamento extremamente personalizado, exclusivo, né? Muito diferente das assessorias esportivas. E aqui a gente não vai estar questionando aí o trabalho. Aqui, na verdade, eu estou mostrando realmente o que eu venho agregando aí há anos e colhendo esses frutos aí com esses atletas, com essas pessoas que começaram a treinar comigo, tá bom? Então, essa live é para você, se você em algum momento, né, você diz que sempre gostaria de correr, mas nunca consegue porque você não tem tempo ou se você conhece alguém que não, né, já usou essa desculpa e já falou não tenho tempo para correr, manda já um aviãozinho aí, né? Manda aí um convite, um invite para essa pessoa participar dessa live com a gente, tá certo? Então bora lá, vamos falar um pouquinho disso, né? É um grande desafio para todos os corredores de uma forma geral a questão de tempo. Por quê? Porque todo mundo acha que para correr ou para começar a correr, você precisa ter horas e horas do seu dia para isso. E na verdade, não, né? Muita gente tem a sensação de que o dia acabou e o treino ficou para depois e você não teve tempo, né? Outras pessoas também, ela questiona, será que realmente o tempo seria o problema? Ou a forma como a gente lida com ele, será que é o problema? Então, fica até um questionamento para a gente startar aqui essa live. Será que realmente o tempo é o problema? Será que eu não tenho tempo ou isso muitas vezes não é minha prioridade? Será que o tempo é algo que eu consigo ou será que a corrida não é para mim porque não cabe realmente na minha agenda? Então, eu costumo falar que tempo é algo que a gente briga contra ele o tempo todo, e quando a gente fala que a gente não tem tempo, é muitas vezes pela falta de organização.
né? Falta um pouco da questão de organização desse tempo. E essa organização, ela vem também através da forma como você lida o seu dia a dia, tá? Se a gente for esperar tempo para fazer as coisas, a gente não faz nada. Essa é a real. Se a gente for esperar a hora certa de começar algo, a gente nunca começa. E se você realmente tem essa vontade de iniciar a corrida, se você já corre e quer melhorar a sua logística aí com o tempo, você precisa dar um pontapé inicial de mudanças de hábito. E essas mudanças de hábito não é assim uma coisa drástica, uma coisa é, do dia para a noite. Ela precisa acontecer com mini hábitos. Por exemplo, né? Se eu tenho dificuldade muitas vezes de conseguir correr no final do dia, por que não começar o meu dia correndo, né? Fazendo o meu treino de corrida? E às vezes você vai falar assim: ah, mas é difícil para mim porque eu não consigo acordar cedo. Mas você já tentou? Já tentou acordar cedo? Isso não é todo dia, mas tentar acordar 10 minutos mais cedo do que você acorda para tentar fazer algo por você, que seja ler um livro, ler 10 páginas de um livro, não precisa ser necessariamente a corrida, mas isso é um mini hábito. Né? Você vai colocando 10 minutos, dali a pouco você vai colocar 20 minutos, meia hora, dali a pouco você já está conseguindo fazer um treino. E um treino não necessariamente precisa ter 1, 2, 3 horas, não é esse, né? Não é assim que funciona uma periodização de corrida. A gente precisa entender que tempo ele demanda também uma certa disciplina nossa em relação a nós mesmos. E você não consegue muitas vezes chegar no final do dia e fazer o seu treino, pode ser que o início do dia seja a sua melhor opção, porque você tira ele da frente. Então, é uma estratégia, né? Você começar seu dia fazendo atividade física. Então, hoje a gente vai estar ilustrando um pouquinho isso para você. Se você acha que não tem tempo, aqui eu tô para te mostrar que com uma organização, com algo realmente estruturado, com algo direcionado para você, com certeza você vai conseguir organizar melhor esse seu tempo e fazer com que realmente a corrida não seja um empecilho, ou melhor, o treino não seja algo que você deixa para depois. E para ilustrar, né, a gente vai estar falando aqui de 5 coisas que a maioria das pessoas fazem e por que que isso não funciona em relação ao tempo. Eu até imprimi aqui, né, printei na verdade para vocês, vou até colocar aqui para vocês uma mensagem de um aluno meu na hora que eu divulguei a live hoje. E ele falou algo assim que fez muito sentido para mim, porque hoje para ele já é algo que faz parte da rotina, que faz parte da disciplina dele, o treino de corrida, e para ele deu muita clareza. E tem muito sentido para mim, fez muito sentido, e pode ser que faça sentido para você. Na hora que eu, né, compartilhei a imagem hoje dessa live de aquecimento, ele falou assim, ó, seguinte, ele me mandou inbox, né? Depois eu até compartilho isso com vocês. Ele colocou assim, ó, quando vira hábito, né, ele se torna, né, ele encaixa nos dias e horários mais inusitados que existe. Ou seja, ele está falando que o treino, ele encaixa nos dias e horários mais inusitados que existe. Então, precisa do hábito para que realmente isso faz sentido. E aí ele falou assim, ó, a grande maioria das pessoas separa o lazer e não entende que os treinos fazem parte da rotina de lazer ou podem ser inseridos para tal. Pelo menos comigo funcionou. Então, assim, olha que bacana. Quando ele diz, né, quando ele diz assim que ele precisou tornar o treino um hábito e um hábito saudável, ele mostrou para ele mesmo, e ele entendeu que aquele hábito era o lazer dele, ele inseriu isso na rotina. Porque o que que a gente faz muitas vezes com o lazer? A gente, né, nessa vida corrida do dia a dia, de levar filho para a escola e corre para lá, corre para cá, a gente não tem tempo para a gente. E quando que a gente utiliza o lazer? Geralmente final de semana.
e quando não é, quando dá, né? Porque muitas vezes você tem ainda que terminar algum trabalho que não deu tempo de terminar, você faz alguma outra coisa que muitas vezes você não estava no script. Né? E você acaba que emendando uma semana na outra e teu lazer ficou para trás. E a gente tem, né, no nosso dia a dia, a nossa rotina de alimentação, a nossa rotina de sono, a nossa rotina de trabalho, e a gente não tem uma rotina de lazer que o treino ele encaixa nisso. Então, assim, ele é inversamente proporcional. Se eu trabalho muito, eu tenho pouco lazer. Se eu tenho muito lazer, eu trabalho pouco. Então, o que que a gente costuma fazer? A gente costuma trabalhar muito durante a semana e arrebentar de lazer no final de semana. Só que aí a gente quer fazer tudo. E esse extravasar de lazer, muitas vezes o nosso treino também fica em segundo plano. E aí eu viro o famoso atleta de final de semana. Então, eu nunca vou evoluir, eu nunca vou chegar onde eu quero, eu nunca vou ter tempo. Eu preciso entender como, né, esse aluno falou, que esse lazer, ele tem que encaixar na minha rotina diária, na minha rotina do dia a dia, ele precisa estar ali de alguma forma. Ele não pode ser algo esporádico, ele não pode ser algo que eu faça a hora que dá tempo. Você entende? Você consegue enxergar que a questão do tempo é uma questão organizacional? Quando eu coloco lá, faço um cronograma do meu dia, quando eu agendo, né, as reuniões que eu tenho, o trabalho que eu tenho que fazer, né, os focos que eu tenho do dia, meu treino está ali. Eu não posso abrir mão dele muitas vezes para fazer qualquer outra coisa, ou, na maioria das vezes, apagar o incêndio, que é o que a maioria das pessoas fazem, apagar um incêndio, e acabo usando o tempo do meu treino para isso. E quando eu ver, hoje eu não fiz, amanhã eu não faço, a semana que vem eu começo de novo. Você perdeu uma semana, e assim sucessivamente. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês cinco coisinhas, tá? Que as pessoas fazem com essa questão de tempo e mostrar para vocês por que que essas coisas não funcionam, por que que não dá certo e ela continua tendo falta de tempo para treinar, tendo falta de tempo para ter uma rotina de lazer saudável e que o treino de corrida tá ali, tá bem? Então, eu vou compartilhar com você a primeira. A primeira coisa que as pessoas fazem é esperar um tempo livre para correr ou para fazer seu treino de corrida. E por que que isso não funciona? Porque esse tempo livre quase nunca aparece. Esse tempo livre, ele quase nunca vai acontecer. E quando ele aparece, muitas vezes surge uma outra prioridade. Não é verdade? Muitas vezes você fala assim: nossa, surgiu um tempinho, surgiu uma janela. Vou correr ali na academia, né? Vou fazer meu treino, ou eu vou pro, pro parque aqui do lado, vou fazer meu treino de corrida. Vou ali fazer meu treino que surgiu um tempo. Aí quando vê, o que que acontece? Você esqueceu o tênis, tua roupa não tá no carro, é, N motivos, vai, não subiu teu treino para o relógio, acabou a bateria do relógio, por quê? Porque na maioria das vezes você não se preparou para aquilo, né? Você esperou todas as energias do universo para que esse tempo aparecesse. E aí o que que acontece? Você vai passar semanas sem treinar e depois precisa recomeçar do zero, que é o que a gente acabou de falar, né? Muitas vezes você vai de novo deixar para depois e aí só na próxima semana você vai aparecer esse tempo livre de novo. Segunda coisinha aí que pode acontecer, né? Achar que você, se não der para fazer o teu treino, um treino longo, você acredita que é melhor nem treinar. Né? Então, na minha cabeça, eu tenho um treino longo hoje, vai durar ali para mim 50 minutos, uma hora e meia, que seja. Então, se eu não tenho tempo suficiente para isso, ou eu acordei atrasado, ou eu tenho uma reunião, eu tinha que preparar ali um, todo ali o script, ou preparar ali a apresentação. Então, se é uma hora e meia que eu vou gastar, ou se é uma hora, e eu não tenho esse tempo, é melhor nem treinar. Por que que isso também não funciona? Porque eu falo muito essa frase, melhor é feito do que perfeito.
o nosso corpo, ele precisa entender que você tirou da zona de conforto porque você tentou fazer aquele treino. Então, muitas vezes o fazer pouco ou fazer menos, fazer a metade, ele mostra para o teu próprio organismo, para o teu próprio corpo, que você está tendo regularidade, que você está tendo constância na atividade que você se propôs a fazer. E muitas vezes a gente esperar o momento ideal, esperar ó, o melhor horário, nunca chega esse horário, né? A gente para pensar assim, a gente olha e fala assim, nossa, acabou o dia e eu não fiz de novo, né? Então, o meu corpo ele nunca vai se adaptar ao treino e a evolução não vai acontecer se eu não tiver constância. Muitas pessoas, elas querem começar uma atividade física e ela se propõe a treinar todo dia. Tá certo? Tá errado? Não existe certo e errado, existe ponto de vista. No meu ver, vai dar muito errado. Porque o momento que ela se comprometeu a treinar todo dia e um dia que ela não treina, ela vai se martirizar, ela vai se cobrar. E aí o que vai acontecer? Ela vai acabar desistindo muito mais fácil. Então, é muito melhor eu me comprometer a fazer 2, 3 treinos na semana, que eu consiga remanejar e relocar esses treinos de acordo com a minha rotina, até eu criar essa adaptação e eu, né, meu corpo entender que aquilo é indispensável para minha vida, do que eu simplesmente não fazer nada, do que eu olhar e falar assim, nossa, meu treinador passou aqui um rodado de 10 quilômetros, eu vou gastar 1 hora para fazer, eu não tenho essa 1 hora, então nem vou fazer. Então é melhor você fazer às vezes os 5 e teu corpo entender, olha, ele foi de novo, ele está constante, ele está fazendo acontecer do que você não fazer nada. E isso faz com que a evolução não chegue nunca, você não se desenvolva nunca. Outro ponto, olha quanta gente que eu não via há tempos, Isa, quanto tempo, ó quem mandou aqui. O Vini entrou, o Vitão, boa noite, Vitão, mandando aí. Pessoal, se tiver pergunta, vai perguntando, tá? Vai mandando aqui que a gente vai interagindo também. Então, outra coisa que acontece em relação ao tempo, né? Colocar o treino como a última prioridade do dia. Isso não vai dar certo também, não vai funcionar. Por quê? O dia, ele sempre traz imprevisto, normal, né? Lei de Murphy, né? Tá dando tudo certo, no último momento, pode ter certeza que vai vir uma bucha para você resolver. E muitas vezes o dia ficou muito desgastante. Gastou muita energia, muita reunião, muito estresse, né? E aí muitas pessoas utilizam esse estresse como válvula de escape, vai lá e treina, libera serotonina, endorfina, tá tudo ótimo. Outras pessoas entendem aquilo como, nossa, eu tô tão cansado, eu vou correr, eu vou ficar mais cansado ainda. E aí, o que que vai acontecer? O treino vai ser constantemente adiado e vira de novo algo opcional, ele não se torna algo prioritário na sua vida. Então, seu corpo, ele não é sozinho, ele precisa disso daqui, ele precisa da sua mente. E a sua mente, ela briga com o corpo o tempo todo, ela fica ali em desequilíbrio, né? O corpo buscando a homeostase e a mente mostrando para ele que a gente precisa quebrar de alguma forma essa homeostase para a gente poder evoluir na vida pessoal, na vida profissional. Então, a tua mente sempre trabalhando ali 1.000 por hora. Na hora que você estiver realmente cansado, fadigado, estressado, a tua cabeça vai mandar para o teu corpo e você ainda não tem esse hábito saudável, você não tem essa rotina, você não tem essa disciplina, a tua cabeça vai mandar para o teu corpo assim: esquece, vai para casa, come algo gostoso, abre uma cerveja. É assim que vai funcionar. E aí, né, você deixar para que isso seja a última opção, que o seu treino seja algo que realmente você precise escolher muitas vezes, ou eu treino ou eu vou para rap, né, com meus amigos, você sempre vai para o lazer que não demanda um gasto de energia.
Você vai para aquele lazer que o teu corpo vai falar assim, nossa, não vi a hora de sentar aqui e esticar a perna, não vi a hora de maratonar Netflix. Quantas pessoas eu ouvi hoje falando assim, e aí, como é que foi seu carnaval? Né? A pessoa chegar para mim e virar e falar assim, nossa, foi tão ótimo, dormi o dia inteiro. Foi tão ótimo, maratonei, né, Netflix, né? Então, muitas pessoas utilizam os momentos até mesmo de descanso do próprio lazer para recuperar de algo que ela vem acumulando de dias, de semanas, e o treino tá ali. Por quê? Porque você não vai deixar de comer, né? Você pode ter maratonado, você pode ter dormido pra caramba, mas você não deixou de comer. Você não deixou ali de entrar na rede social, né? De ver o que está acontecendo com o mundo. Muitas vezes, quem gosta de carnaval não deixou de ver a escola de samba, né? Não deixou de ver o Oscar, né? Que teve aí, né? Nesse feriadão. Mas você deixou de treinar. Por quê? Porque você precisava descansar. Não quer dizer que não precise de descanso, tá, pessoal? Então, pelo contrário, eu sou a pessoa que mais defende day off. É que as pessoas, quando começam a correr, o bichinho pica, ela não quer parar. Ela só quer mais, 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 mais. E ela esquece que o descanso também é treino. Que a gente tem o que a gente chama de descanso passivo, descanso ativo. E o descanso passivo, que é maratonar muitas vezes a Netflix, faz parte também do processo, mas não pode ser sempre. Toda vez que você tiver que descansar, vai ser maratonar a Netflix, tá? Tem alguma coisa errada. E se treinar também nunca, né? Então, a gente precisa entender isso, que a gente não pode deixar como a última opção, tá certo? Outra coisa, né? Já falei três. A quarta coisinha aí que as pessoas muitas vezes acabam esquecendo ou deixando aí passar batido, optando por isso e não, né, não tendo esse tempo para corrida, né? Ou para o seu próprio treino. Depender de motivação. Ai, 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 ai. Depender de motivação para ir treinar, para ir correr. Preciso que as pessoas fiquem, como que se diz, dando reforço positivo. Dependo muitas vezes da minha esposa aí, do meu marido ir na academia. Eu dependo que as crianças não estejam de férias, estejam na escola. Então, assim, depender muitas vezes dos outros, até mesmo da motivação. Eu tenho que esperar um dia que esteja tudo bom, né? Os astros todos alinhados, eu ter descansado, ter me alimentado bem, para eu poder fazer o meu treino, para eu poder ir correr. Por que que isso não vai funcionar? Porque a motivação, ela vai e ela vem. Não é o tempo todo que eu estou motivado. Muitas vezes a gente acorda sem motivação nenhuma para treinar. E é nos dias ruins que você não treina que muitas vezes você evolui. É na hora que até o teu corpo tá falando ali para você, não vai treinar, fique em casa, é muito melhor, que você vai evoluir, que você vai se desenvolver, que você vai se superar, né? É na hora que o corpo começa a pedir arrego, e não quer dizer que tá errado também, muitas vezes num erro de periodização você pode estar chegando próximo do overtraining, por isso é muito importante você ter uma orientação de um especialista, de alguém que realmente entenda e organize de forma sistêmica toda a sua rotina de treino, trabalho, descanso, né, lazer, tudo certinho para que você consiga realmente evoluir, descansar do jeito que precisa. Mas muitas vezes a gente fica naquela ânsia de esperar o momento ideal, esperar a motivação. E, de novo, treinos inconsistentes, falta de progresso, frustração. Então, toda vez que a gente está esperando a motivação acontecer, ou depender da motivação, ou depender de outras pessoas para a gente poder fazer o nosso treino, poder ir correr, né? Fazer o nosso treino de corrida, esquece algo. Né, diz na maioria das vezes que não vai dar certo, e de novo você vai ser inconsistente, você vai ter uma falta de progresso porque você não vai ter constância e você vai se frustrar mais uma vez. E quinta e último, né? Quinto e último ponto aí que a gente fala é achar que correr é um evento e não um hábito, né? A gente achar que corrida ela acontece esporadicamente. Se você vê
que a corrida é algo extra, ela nunca vai encaixar na sua rotina. Se você resolver correr quando dá, o teu corpo vai entender que toda vez que você tiver indo correr, você vai estar iniciando aquela atividade. Então, a corrida, ela vira um desejo e não uma realidade. Então, eu corro quando dá vontade e aí eu não corro como algo que faz parte da minha vida, do meu estilo de vida, do meu dia a dia, que me gera prazer, que me gera vontade realmente de viver aquilo. De novo, né? Aquela mensagem, né? Do meu aluno, quando eu, né, coloquei a questão da falta de tempo, né? Dessa falta de tempo, ele fala, né, da questão da rotina. Quem entrou agora, essa mensagem que ele colocou quando eu mandei o folderzinho falando dessas, né, dessas lives de aquecimento, ele falou que ele entendeu que o treino tem que fazer parte do lazer. E o treino, quando ele faz parte do lazer, e o lazer tem que estar dentro da sua rotina diária, né, como o trabalho, como a alimentação, como o seu sono, ela realmente vira um hábito. Enquanto o lazer, que é a tua corrida, que é o treino, ele vai acontecer esporadicamente, só no final de semana, nunca o nosso corpo vai entender que aquilo é bom pra gente. Tá certo? E aí, gostaram desse início? Gostaram desse pontapé inicial, né? Então, se você se identificou com algum desses pontos, ou se você já se viu em algum desses pontos, se você conhece alguém nesse formato aí que fala que não tem tempo para iniciar essa atividade, iniciar a corrida, manda para ele uma informação aí importante que é possível, né? Passa para ele algum desses pontos, né, que foi bacana, que você entendeu um pouquinho em relação à corrida. Marca, né, se você tem essa pessoa aqui, marca esse amigo para a gente poder ajudar ele de alguma forma. E na próxima live a gente vai aprofundar um pouquinho mais em outras, né, questões relacionadas à corrida aí. Então, o que que eu quero deixar aqui para você como mensagem de hoje? Que a verdade, a falta de tempo, ele não é um problema, mas é o problema, é como você prioriza as coisas na sua vida. Aí está o problema, não é a falta de tempo. Outra coisa que é importante a gente entender é que o que está te impedindo de evoluir é a sua organização da sua rotina. É a organização da sua rotina que mostra para você que você não tem tempo de encaixar a corrida no seu dia a dia, de encaixar a sua corrida, né, o seu treino de corrida dentro do seu cronograma semanal de atividades, tá? E se você, né, gostou muito desse conteúdo, é muito legal você aproveitar, já se inscrever nessas lives que a gente está tendo. Então, a gente vai estar tendo essas lives de aquecimento aí, né, nessa semana, semana que vem, e dia 19 a gente tem uma super live onde eu vou estar realmente mostrando para vocês todo o programa de treinamento personalizado que a gente tem, tá? Para maximizar os seus resultados, para fazer você evoluir, caso você já corra, e também para aquelas pessoas que estejam, né, nessa vontade, nessa ânsia de começar a corrida da maneira certa e precisa de um empurrãozinho, tá bom? Então, é isso, tá, pessoal? Gostaria muito que vocês deixassem depois aí os seus comentários, falassem um pouquinho aí em relação a tempo, né? Como que tá a sua vida, como é que tá a sua rotina. Deixa lá no também no folderzinho que a gente colocou o que, que você tira dessa live, que eu acho que é o mais legal é a gente sempre colocar o que a gente aprende e a troca é muito importante. Quanto mais a gente tiver essa troca de forma consciente, de forma sadia, mais tempo a gente vai ter para fazer as coisas que a gente gosta, mais tempo a gente vai ter para a gente poder aproveitar a vida. E correr é sobre aproveitar a vida. A corrida, ela nos ensina não só
o esporte através do esporte aí, ela não ensina a gente a só fazer atividade física como algo importante para a nossa saúde, mas a corrida nos mostra também que a gente precisa ter disciplina, organização, criar bons hábitos, e isso tudo a gente aprende com a questão, né, do dia a dia, dos mini hábitos e assim por diante, tá bom? Pessoal, super beijo, fiquem com Deus. Obrigado aí pra galera que ficou aí o tempo todo, né, na live. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, com seus amigos, com as pessoas que você acredita que queiram correr ou iniciar. E também, né, conto com vocês aí. Se inscrevam para saber mais, para fazer parte do nosso grande grupo aí, desse movimento que a gente está iniciando. Fiquem com Deus. Obrigado, Marlúcia. Até a próxima. Fui! Tchau!